Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Estão todos bem? Que bom. Nós estivemos juntos na semana passada, não foi isso? Com as nossas aulas presenciais. E essa semana vocês estão estudando em casa, tá? Mas nós estamos juntos também, certo? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas nós estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, tá? Qualquer sugestão, vocês podem enviar mensagens, tanto no nosso grupo quanto também no privado, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje, né? Recapitulando um pouco do que a gente viu na aula anterior. Nós falamos na aula anterior sobre a arte do povo, a arte feita para as pessoas. E hoje nós vamos iniciar na página 64. Nós vamos falar um pouquinho sobre arte popular, tá? Essa palavra popular, ela vem trazer a arte para perto das pessoas, uma arte que se torna comum, conhecida pelas pessoas, né? Porque até então, há algum tempo atrás, principalmente na Idade Média, as obras de arte elas eram apenas contempladas e apreciadas pela alta nobreza, né? Pela alta sociedade, pela burguesia. E aí a arte ela foi chegando mais próximo da população. Na aula anterior nós falamos sobre artesanato, não foi isso? E a atividade de economia criativa. Muitas famílias se sustentam com trabalho artesanal. Então, elas geram renda e se sustentam a partir desse trabalho. Portanto, assim nós chamamos de economia criativa, tá? A arte popular, para o Almir Paredes, né, Cunha, ele define a arte popular como arte que não tem sofisticação, tá? Porque ela é produzida por pessoas que não estudaram na Academia de Belas Artes, são pessoas que não têm, ou a mesmo têm, mas não são formadas nesta área, esse conhecimento mais técnico, né? Elas são produzidas fora desse campo da arte erudita, né? Que são as artes maiores, as belas artes, tá? E elas são associadas, geralmente, à consciência coletiva da população mais simples, porque mesmo essas pessoas não estudando na Academia de Belas Artes, elas adquirem conhecimentos que geralmente são passados de geração em geração, né? E esse trabalho também ele exige dom. Não é que as pessoas que produzem arte popular não saibam fazer arte. Elas fazem arte fora da Academia de Belas Artes, certo? Mas elas precisam sim ter um conhecimento para realizar essas construções artísticas. Aqui no Brasil, a gente chama de arte popular a produção de pinturas, esculturas, modelagens, que são feitas por homens e mulheres que não receberam esse ensino profissional específico, né? São pessoas que não estudaram nas academias de arte, como eu acabei de falar a vocês. Então, eles fazem isso, né? Eles criam suas obras com o reconhecido valor estético e artístico dele, né? Do que ele aprendeu. Então, essas pessoas são pessoas do povo, né? São pessoas com poucos recursos econômicos, muitas vezes, e que geralmente vivem nos interiores do país, né? Vivem em cidades pequenas, ou também em periferias das grandes cidades, né? E para essas pessoas, a arte significa, sim, uma grande fonte de renda, né? Muita gente sobrevive daí. Então, quem viaja para as capitais consegue perceber essa arte mais próxima do povo. As regiões praianas, sempre tem alguém vendendo as lembrancinhas produzidas, né? Pinturas artesanais também, que são vendidas ali, que são fruto da construção daquelas pessoas que vivem em uma determinada região. Então, essas produções, geralmente, elas possuem um colorido brilhante, né? Eles não seguem a regra naturalista e a perspectiva deles também não é exata, que são técnicas que se aprende nas academias de belas artes, certo? Mas, mesmo assim, os artistas, né, eles são considerados ingênuos ou amadores por algumas pessoas, eles têm conhecimentos artísticos, né, para que eles possam produzir sua arte. Então, alguns artistas, eles buscaram, mesmo eles sendo pessoas que não estudaram na Academia de Belas Artes, eles buscam, assim, uma pintura mais sofisticada, né? Principalmente a partir do século XX. E aí essa arte popular também pode ser conhecida como arte naif. Nós já trabalhamos a arte naif com Militão dos Santos, quando nós estávamos trabalhando o projeto de festa junina, tá? Então, a palavra naif, ela significa realmente ingênuo, né? Uma palavra de origem francesa, mas que não quer dizer sem conhecimento, tá? E vocês viram toda a estrutura de pintura
que Milton usou para produzir suas obras, tá? Então, demonstra assim que ele tem conhecimento e dom para realizar essas pinturas, né? Esse tipo de arte, né, arte popular, ela é enraizada nas pequenas cidades, né, como eu falei para vocês, nas comunidades, né, e ali ela exprime que o ponto de vista daqueles indivíduos, que eles vivem uma experiência única, né, nós conhecemos tantos artistas, principalmente da região Nordeste, que retratam a vida do nordestino através de suas esculturas com argila, através da xilogravura, através também das pinturas, não é verdade? Então, são criações que mostram as características daquele povo. Essas obras dessas pessoas que vivem nessas pequenas cidades, né, ela vai apresentar os principais temas da vida social e do imaginário daquele povo, né? Então, eles vão criar seres fantásticos, ou mesmo cenas do cotidiano, certo? Por exemplo, representando a seca nordestina, representando o clima nordestino. São obras que retratam a vivência das pessoas, né? Nós temos também esculturas de argila, como o mestre Vitalino representou, né, na região de Pernambuco, representou em suas obras. Ele representava as reuniões familiares, os momentos fúnebres daquela sociedade, como eles realizavam esses momentos fúnebres. Então, são a parte histórica numa linguagem artística, certo? Que eles colocam. Então, aí traz a essas obras de arte popular um forte poder comunicativo, né? Vai transmitir uma mensagem para as pessoas. E aí, com isso, vai ter o quê? Um estilo de vida melhor, uma situação econômica melhor e vão se interessar de uma maneira geral pelas obras artísticas, certo? No livro de vocês aparece o trabalho com as garrafinhas transparentes e areia colorida, que é uma característica do Recôncavo Baiano, por exemplo, né? As regiões praianas, como eu disse a vocês, geralmente as pessoas ao redor produzem essas garrafinhas com areia colorida que vão servir para lembrança, né? Então, os moradores, eles se utilizam do material que tem na natureza para produzir objetos artísticos, que é uma característica da arte popular. Por isso que quando a gente estuda por regiões, a gente vai ver que são artes populares diferentes, porque elas são produzidas a partir da matéria-prima que existe naquela localidade. Eles utilizam os materiais que eles têm à mão. Por exemplo, no Nordeste, nós temos muitos trabalhos feitos com barro, com madeira, trazendo mais para o Maranhão, com coco babaçu. Então, a gente trabalha com o que se tem em quantidade, né? Tem regiões que trabalham mais com palha, que também é uma realidade nossa aqui da nossa região, né? Também uns trabalham com areia, como a gente viu, penas das aves, tecidos, aqueles fuxicos, continhas também com conchas. Em São Luís mesmo, vocês que já foram lá, vocês conseguem ver porta-retratos, ver quadros, telas produzidos com as conchas, composições. Então, a gente consegue ver que cada estilo ele reflete muito o material que tem naquela região, naquela sociedade, certo? Então, é um meio de trazer o mundo da arte para mais perto das pessoas. As pessoas vão conhecer melhor a arte. Aqui em Lago da Pedra mesmo, acontece as feirinhas, né, onde as pessoas vão vender o seu trabalho artesanal. E ali a gente consegue identificar a arte próxima da gente. É o crochê, é o bordado, a pintura, a escultura, objetos feitos com a cabaça, objetos feitos de latinhas de alumínio que iriam para o lixo, né? Nós temos representantes dessas artes aqui em Lago da Pedra. Então, a gente consegue ver que o Brasil, ele tem muitos brasileiros que ressignificaram o fazer artístico, né? Fazendo as artes populares. Nós temos em muitas regiões o capim dourado também, que apareceu no livro de vocês, né? Então, na região Nordeste, nós temos uma infinidade de trabalhos artísticos populares, né? Em São Luís, nós temos grupo de rendeiras, que exportam, vendem para outros países, né? Então, o trabalho do fazer artístico popular, ele traz as pessoas para mais próximo da arte, porque a arte representa aquelas pessoas, certo? Então, é a representação do povo mesmo. E aí, muita gente confunde a arte popular com artesanato. Quando a gente vai separar para diferenciar, há uma certa confusão, né? Então, a arte popular é uma manifestação artística que é muito rica, né? Então, ela é muito variada. E assim, nós temos vários representantes desse fazer artístico.
né, dessa arte popular e que inclui sim o artesanato, né, como a gente pode perceber que existe um trabalho sem fazer científico, mas que tem características artísticas. E aí a gente diferencia o artesanato da arte por um simples fato, né? O que acontece no artesanato? O artesanato ele é fruto de uma criatividade única, né? Então, quem faz o artesanato, uma pessoa, ele imprime naquela obra a sua perspectiva, a sua produção, a sua criatividade, certo? Então, ele vai ter único, aquele objeto será como único, e será fruto de uma produção dele individual, né? Da autoria dele. Então, isso é artesanato, né? Como o mestre Vitalino produzia suas obras. Ele usava sua criatividade para expressar o fazer daquela região. Peças únicas, tá? Já na arte, é uma produção seriada de peças semelhantes, tá bom? Que geralmente elas são resultantes de uma prática coletiva. Então, por exemplo, várias pessoas no mesmo lugar produzindo garrafinhas de areia colorida. Nós temos ali muitas pessoas trabalhando. Cada peça ela será semelhante à outra, não é única, tá? Então, artesanato, geralmente nós fazemos uma peça única. Cada peça ela é diferente da outra. E na arte popular, geralmente são peças com características semelhantes. Veja, na arte naif de Militão, todas as obras dele, elas têm características que aparecem em praticamente todas as pinturas, como se fosse uma série de pinturas dele, certo? E o artesanato não, ele é único. Cada peça produzida ela terá características e peculiaridades unicamente daquela criatividade, certo? E essas obras, esse trabalho artístico, eles se distinguem um pouco, né? Bem pouco, como vocês viram. Mas existe uma relação bem próxima. Por quê? Porque tanto a arte popular, quanto a cultura popular, quanto o artesanato, eles são formas de expressão espontânea do povo, certo? Geralmente, essas expressões, essas manifestações, elas acontecem na camada social, onde os bens econômicos e culturais são desiguais. Então, geralmente acontece num grupo de pessoas menos favorecidas economicamente, tá? Tanto a arte popular quanto o artesanato, eles participam dessa mesma realidade. Por isso, a gente acaba confundindo. Porém, eles são processos de criações diferentes, tá bom? É importante a gente lembrar isso. E aí, vocês estão vendo no livro também as bonecas de pano feitas à mão. Vejam como elas são iguais, né? São as mesmas características, elas vão seguir uma linha para ser considerada arte popular e não artesanato, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Espero que vocês leiam o texto também, né, na página 64 e 65, e que vocês respondam à atividade da página 66 e 67, tá bom, meus queridos? O nosso próximo conteúdo será folclore. Nós já passamos o dia do folclore, que foi dia 22, mas nós iremos trabalhar também o folclore ainda, certo? Então, respondam à página 66 e 67, certo, meus queridos? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.